Sejam bem-vindos a mais um episódio do capítulo de Êxodo. Hoje, vamos explorar o capítulo 19, um momento de preparação intensa para um dos encontros mais marcantes da história: a chegada de Israel ao Monte Sinai. No terceiro mês após a saída do Egito, o povo de Israel finalmente chega ao deserto do Sinai. Eles montam seu acampamento bem em frente àquela montanha imponente. As tendas se espalham pela planície, e no horizonte, uma coluna de nuvem repousa sobre o topo do monte, sinalizando a presença de Deus. Moisés, o líder, sobe a montanha para se encontrar com o Senhor. É importante notar aqui, no início de Êxodo 19, que não é o povo que toma a iniciativa de se aproximar. É Deus quem chama e prepara a nação para um encontro que mudaria tudo para sempre. Lá no monte, o Senhor chama Moisés e lhe dá uma mensagem para todo o povo. Ele diz: "Assim dirás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim." Perceba como Deus começa lembrando o que ele já fez. A libertação poderosa e o cuidado protetor, como uma águia que carrega seus filhotes em segurança. Depois de lembrar o passado, Deus faz uma proposta para o futuro. Ele continua: "Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo." Essa é uma oferta incrível. De um grupo de escravos sem identidade, eles são chamados para ser o tesouro particular de Deus. Uma nação de sacerdotes, um povo separado para ele. Eles teriam a função de mediar a presença de Deus para o resto do mundo. É uma mudança radical de status e propósito. Moisés desce do monte e vai direto aos anciãos do povo. Ele reúne os líderes e expõe diante deles todas as palavras que o Senhor havia ordenado. A mensagem é então transmitida a toda a nação. A resposta é imediata e unânime. Todo o povo responde em uma só voz: "Tudo o que o Senhor falou, faremos." Eles aceitam a proposta da aliança. É um sim coletivo, um compromisso assumido antes mesmo de conhecerem os detalhes da lei e os mandamentos que viriam a seguir. Com essa resposta em mãos, Moisés volta ao Senhor, levando o consentimento do povo. A aliança está prestes a ser selada. Com a resposta positiva do povo, Deus instrui Moisés sobre os próximos passos. Ele diz: "Eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e também creia em ti para sempre." Deus quer que sua autoridade e a de Moisés fiquem claras. Então, ele ordena um período de preparação de 3 dias. Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. A preparação não era apenas externa, como lavar as roupas, mas também interna. Um ato de consagração e purificação para se aproximar de um Deus santo. Parte fundamental dessa preparação era o respeito aos limites. Deus é muito claro com Moisés. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: "Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto." Estacas e cordas são colocadas ao redor da base da montanha, criando uma fronteira que ninguém deveria cruzar. Isso ensinava uma lição poderosa. O mesmo Deus que se aproxima com amor e os chama para perto é também um Deus perfeitamente santo e transcendente. A santidade dele exige reverência e respeito. A aproximação não pode ser de qualquer jeito. Este não é um encontro comum, é o Criador do universo descendo para falar com sua criação. Finalmente, chega o terceiro dia. Ao amanhecer, o cenário é de tirar o fôlego. Há trovões e relâmpagos. Uma nuvem densa e escura cobre o monte, e o som de uma trombeta, um chofar, começa a soar, ficando cada vez mais forte. O texto diz que todo o povo que estava no acampamento tremeu. O medo e a admiração tomaram conta de todos. Nesse momento, Moisés conduz o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus. Eles se posicionam ao pé do monte.
Então, a manifestação da presença de Deus se intensifica. O Monte Sinai inteiro começa a fumegar, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Imagine a cena, o chão tremendo, o som ensurdecedor da trombeta, a fumaça, o fogo e os relâmpagos. É a majestade de Deus em plena exibição, uma teofania poderosa para mostrar a Israel com quem eles estavam fazendo uma aliança. Enquanto o som da trombeta ficava cada vez mais alto, Moisés fala, e Deus lhe responde em voz alta, do meio do fogo e da nuvem. O Senhor desce sobre o cume do Monte Sinai e chama Moisés para subir. E Moisés sobe, entrando na nuvem da presença de Deus. Lá no topo, Deus o instrui mais uma vez a advertir o povo para não ultrapassar os limites e tentar subir o monte. Somente Moisés e Arão teriam permissão para se aproximar mais. É um paradoxo impressionante. Um encontro de profunda intimidade e proximidade, mas ao mesmo tempo marcado por um respeito profundo e uma santa distância. O capítulo 19 termina com essa imagem poderosa. O povo posicionado aos pés do Sinai, tremendo de temor e reverência. Moisés está no monte, em comunhão direta com Deus. O cenário está completamente montado. A nação está preparada. O Deus da aliança se manifestou em glória e poder. Tudo está pronto para que, no capítulo seguinte, o próprio Deus proclame, com sua própria voz, os 10 mandamentos, a base da sua lei para o seu povo. Vamos agora refletir sobre as lições espirituais de Êxodo 19. A primeira lição é sobre a base da nossa relação com Deus: lembrança, chamado e condição. Antes de dar qualquer lei, Deus faz 3 coisas. Primeiro, Ele lembra o passado. Vistes o que fiz aos egípcios. Ele nos convida a lembrar de suas obras de salvação em nossa vida. Segundo, Ele aponta para o presente. Vos trouxe a mim. O objetivo final da salvação é nos levar a um relacionamento com Ele. Terceiro, Ele propõe o futuro. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar, reino de sacerdotes e nação santa. Nossa identidade e propósito fluem dessa aliança com Ele, condicionada à nossa obediência, que nasce do amor. A segunda lição é sobre a importância da preparação para encontrar Deus. Antes de se manifestar, Deus ordena que o povo se prepare. Eles deveriam lavar suas vestes, se purificar e respeitar os limites sagrados. Isso nos ensina que a presença de Deus não deve ser tratada de forma leviana ou casual. Precisamos nos preparar em nosso coração, confessando nossos pecados, nos purificando e nos aproximando com um espírito de humildade e reverência. A santidade de Deus exige uma resposta santa de nossa parte. Não podemos nos achegar a Ele de qualquer maneira. E a terceira lição é sobre o temor que não afasta, mas alinha. A fumaça, o fogo, o tremor do monte e o som da trombeta geraram um temor profundo no povo. Mas esse temor não era um pânico sem sentido que os fazia fugir. Era uma consciência avassaladora da grandeza, do poder e da santidade do Deus que os amava. Esse temor saudável nos coloca em nosso devido lugar. Ele nos lembra que, embora sejamos amados como filhos, nosso Pai também é o Rei Todo-Poderoso do universo. Esse temor nos alinha com a sua vontade e gera em nós uma obediência reverente. O capítulo 19 nos mostra que antes de dar mandamentos, Deus revela seu caráter. Ele nos lembra quem Ele é, o que Ele já fez por nós e quem somos chamados a ser nele. A verdadeira obediência não nasce de uma lista de regras, mas de um encontro transformador com o Deus Santo e amoroso do monte. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada por Êxodo 19 e até a próxima.